Olá, amigas, amigos, muita paz a todos. Então, hoje nós vamos falar sobre fatalidade, que é um tema que ele está inserido no capítulo 10 da Lei de Igualdade, lá no Livro dos Espíritos. E aí a gente se pergunta, né, o que é fatalidade? Ora, no nosso dicionário, né, da língua portuguesa, a fatalidade é aquilo que a gente não consegue evitar. É um termo filosófico que expressa que o destino ele consiste numa força estranha que determina previamente o transcorrer das vidas humanas. Então, será que todos os acontecimentos da nossa vida são pré-determinados? Será que nós não temos escolha? Será que nós não temos uma chance de nos livrarmos destas fatalidades? Então, foi essa indagação que Allan Kardec faz na pergunta 851 do Livro dos Espíritos. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E, nesse caso, o que vem a ser, então, o livre-arbítrio? Como atua aí o livre-arbítrio? Então, nós vamos parar assim, um pouco para pensar, vamos raciocinar. Né? Nós sabemos, pela doutrina espírita, que nós fomos criados simples e ignorantes. Nós sabemos também que nós vivemos sobre a injunção de leis divinas. Uma delas é a lei de liberdade, que nos diz que todos nós somos livres. Tá? Então, essa liberdade ela é gradual, né? E conforme nós vamos evoluindo, nós vamos tendo mais chance, né, de exercer essa liberdade, né? Aquilo que é chamado de livre-arbítrio, que é o princípio fundamental que coloca que temos a liberdade de pensar e de obrar, pois sem o livre-arbítrio o homem seria uma máquina. Os espíritos dizem, né, que nós seríamos uma máquina, assim, um robô, assim, teleguiado, né? Então, com esta liberdade, no entanto, vem a responsabilidade, né? Cada um de nós é responsável, então, por nossos pensamentos, nossos atos. Então, mas, no entanto, nós vivemos também sobre a injunção de um outro princípio fundamental, que é a lei de causa e efeito, que se baseia em cada um segundo as suas obras. Então, a lei de causa e efeito nos coloca que toda ação no mal deverá ter, diante da justiça divina, um débito correspondente a ser pago. Uma ação no bem reverterá em bem para nós. Ora, nós sabemos que Deus é amor. Joana de Ângeles nos diz que nós tudo tudo se sustenta, toda a criação divina se sustenta no amor, a grande referência é o amor, a lei é o amor. Olha, se a gente comete algum ato contra essa lei, nós vamos ter, pela lei de causa e efeito, que pagar por esse delito, vamos dizer assim, não é? No entanto, se também fizermos um bem, de acordo com a lei, os espíritos nos dizem que reverte para nós centuplicado, ainda por cima. Né? Então, é muito importante também que se diga que a lei de causa e efeito ela não é a lei de Talião, aquela do olho por olho, dente por dente. Dizem que o Gandhi, né, comentou que se fosse assim, nós seríamos uma humanidade de cegos e desdentados. Então, existe então ainda uma outra lei, que é a lei do progresso. Tudo tem que seguir sempre em frente.
Então, nós estamos também nesse caminho, né? Nós também temos essa injunção dessa lei inexorável, né? Então, a justiça divina, ela nos dá tantas oportunidades, quantas vezes forem necessárias, para que a gente possa resolver as questões morais pendentes com Deus, né? Conosco mesmo, que nos prejudicam a caminhada, são as inúmeras encarnações, que são as grandes oportunidades educativas que nós recebemos pela justiça divina. Então, é por essa reencarnação que nós teremos a oportunidade de viver experiências pedagógicas, não castigos, vivências educativas, onde nós vamos aprendendo, vamos nos transformando, etapa a etapa, né? Um caminho que muitas vezes é um caminho de sofrimento educativo, e muito inerente, não é, ao nosso estágio, não é, evolutivo, ainda de imperfeição, e vamos vivendo então os resgates, as expiações, as reparações dos nossos erros, né? Até, pela lei do progresso, alcançarmos a angelitude. Então, nós sabemos, pela doutrina espírita, que no estágio evolutivo que nós encontramos, nos é dada a oportunidade de participarmos, antes de encarnarmos, né, do nosso planejamento reencarnatório. Então, nesse momento, eu convido vocês, aconselho a todo mundo ler todas as obras de André Luiz, que estão assim, recheadas de muitos desses relatos sobre as experiências de planejamento reencarnatório dos vários espíritos. Então, nesse momento que nós estamos, onde podemos escolher experiências que nos ajudam a superar os nossos desajustes, para quê? Para nos reconciliar com os nossos desafetos. A reencarnação, ela tem um dos grandes objetivos da reconciliação, né? Para dulcificar os nossos corações, né? Que são experiências muitas vezes dolorosas. E lá, quando no planejamento, nós, quando temos aquela visão geral de tudo que nós fizemos, de tudo que somos nós, né? Nós nos prontificamos a viver essas experiências. Vejam, não é a lei de Talião, não é castigo. São experiências para que eu possa vivenciar, vencer a mim mesmo, né? Então, eu vou escolher ali as experiências para eu vivenciar aqueles fatos que eu estou observando que estão travando o meu progresso, a minha caminhada. Não é? Então, nós, quando voltamos, né, muitos desses acontecimentos planejados por nós passam, assim, dão aquela sensação de fatalidade dada aos esquecimentos, né, necessários que a gente precisa ter. Então, a gente tem aquela sensação de fatalidade. Na verdade, são os acontecimentos planejados muito por nós mesmos, né? Então, é, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Então, aí vamos lá, vamos ver a resposta, né, do nosso Kardec. Então, ele diz assim: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, é importante colocar
é muito importante colocar, que no planejamento reencarnatório não estão incluídos todos os aspectos da nossa vida. São planejados os aspectos físicos mais relevantes, como a família, a constituição física, a condição social, casamento, se for o caso, o tipo de morte. Então, é preciso muito enfatizar, isso é importante, que as questões morais, as nossas decisões morais, quer dizer, como nós vamos lidar com cada situação da vida, elas estão ligadas ao livre-arbítrio. Elas são totalmente inerentes ao livre-arbítrio. É aí que moram as nossas provas, os nossos testes. Não é? Não há, no meu planejamento reencarnatório, previsão de decisões morais, como não há previsão de escolhas ruins. Não existe nenhuma chance de eu planejar um suicídio ou um assassinato. Não existe isso, porque o planejamento ele é fruto da lei de justiça e caridade. Nos ajuda a alcançar os nossos melhores propósitos, né? Então, as nossas decisões, as nossas questões morais são totalmente da nossa responsabilidade. Então, às vezes as pessoas podem se perguntar, mas aquele senhor, né, assassinou aquele outro, mas ele estava completamente alcoolizado. E aquele que se suicidou, mas ele estava completamente sob a influência de um obsessor. Olha, a justiça divina, ela vai avaliar tudo, até onde vai a responsabilidade de um e a responsabilidade de outro. Né? Então, nós vamos agora, que eu acho muito importante também, ler a pergunta 861, que é fundamental também para esse tema. Ele diz assim: ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? É isso que nós estamos comentando aqui. Não. Escolhendo uma vida de lutas, ele sabe que terá ensejo de matar um dos seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Está aí a sua grande prova. Ele até escolhe uma situação, não é, para ser colocado em prova, em teste. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que a ninguém há predestinado o crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Né? Então, nós somos responsáveis totalmente pelas nossas escolhas. Né? E o planejamento reencarnatório ele não é castigo, ele é uma experiência de aprendizado, diferente da lei de Talião. E aí, muitas das coisas do nosso planejamento vão acontecer. Mas muitas vezes pode acontecer que, por esta mesma justiça divina, um indivíduo que teve uma trajetória de vida em que superou muitos dos seus problemas morais, aí vai haver aí uma interferência. Aí os amigos espirituais entendem que para o bem dele e para o bem daqueles que estão ligados a ele, poderá haver uma avaliação e um ajuste nesse planejamento. É um planejamento estratégico, né, que pode ser mudado para que melhor as coisas possam acontecer.
E, por exemplo, assim, aquela doença, tu levaria muito cedo, poderá ser adiada, né? Dependendo dos seus méritos, da situação, da necessidade que ele teria de estar aqui, né? Então, certos acontecimentos de aprendizagem poderão ser até cancelados, pois o indivíduo não precisa mais passar por aquela situação, desde que já aprendeu o que precisa aprender. Se ao longo do seu caminho ele aprendeu a amar, e era essa a grande prova dele, e nós sabemos que o amor cobre uma multidão de pecados, não é? Então, a justiça divina entende que, sempre em nosso favor, ajustes poderão ser feitos no nosso planejamento. Então, para Deus, a gente não precisa sofrer nem um milímetro a mais do que o necessário. Portanto, por sua disposição íntima, o homem, consciente do seu destino, ele pode direcioná-lo ou complicar. Não há fatalidade. E na pergunta 853, vamos ver o que Kardec pergunta. Ele faz a seguinte pergunta: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Aí os espíritos dizem assim, fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, ele não, dessa da morte, não podeis furtar-nos. A morte física, não é? Não tem jeito, é a única fatalidade. Nós sabemos que o nosso corpo um dia vai embora, né? Lembra da música da Tia Vilma? Vai ficar fraquinho, velhinho, quebradinho, e vai embora, né? Eu ontem estava assistindo aqui um programa, um senhor de 115 anos, né? Então, não importa o tempo que ele vai viver, né? Ele vai, um dia, o corpinho vai embora, não é? E ele vai, e mesmo em situações, quer dizer, o corpo, de livrar do corpo nós vamos, mas até às vezes a data de nossa morte pode sofrer modificações. E aí eu vou contar para vocês um caso que o André Luiz conta em Missionários da Luz. Eu vou dizer para vocês, tem a coleção do André Luiz está recheada de casos de planejamentos que dão certo, que não dão certo, né? Então estava o Alexandre, aquele instrutor lá de Nosso Lar, aqui na Terra, com uma equipe, com André Luiz, em estudos, em observações, não é? Que a gente vê muito isso dos missionários, no Missionários da Luz, nos mensageiros. E aí uma senhora se aproxima, né, um espírito, a dona Justina, pede a Alexandre, o meu filho, mais ou menos um senhor de 60 e poucos anos, o seu Antônio, estava assim desencarnando, realmente já estava nos seus últimos momentos, e ela vai pedir a ele um favor, porque ela diz assim, o meu filho, ele está desencarnando, não tem mais jeito, né? Está desenganado, mas ele vai desencarnar com uma aflição muito grande, ele tem que resolver um problema de família muito sério. E essa agonia dele até prejudicou muito, porque ele era cardíaco, e aquilo estava prejudicando muito a ele, né? A própria doença prejudicou muito. Então, o que ela pedia a Alexandre? Um prazo, se ele poderia ficar mais algum tempo, que ela tinha certeza que se ele ganhasse um tempo, ele ia conseguir resolver esse problema familiar e ele podia partir muito mais tranquilo e a família também ia ficar aqui numa situação melhor. Então, o Alexandre certamente conseguiu essa autorização, né, em nível superior, certamente, e aí deu a ele a seu Antônio 150 dias a mais, né? Para ele ficar aqui, a dona Justina garantiu que com esse período ele iria resolver a situação e esse capítulo chamado Socorro Espiritual mostra como eles
puderam fazer com que o seu Antônio recebesse, né, todo aquele fluido vital para que ele ficasse mais sensível. Já tinha praticamente perdido. Como foi esse processo dele receber novamente? Então, é uma coisa muito interessante de assistir, né? Então, a doutrina espírita, ela retira, né, esse véu, né, de ilusão sobre as nossas vidas. Ah, foi uma fatalidade, o que Deus quis. E aí retira esse véu, mostrando como somos nós, a nossa responsabilidade, as nossas escolhas, é que criam os acontecimentos, né, da nossa vida, né? Então, a nossa vida é fruto das nossas escolhas, boas ou equivocadas, né? Então, nós vamos, com os nossos atos, nós vamos construindo o nosso caminho. Esse sim, rumo às estrelas, né? Esse caminho, sim, né? Nós vamos construir. Esse é inexorável, né? Rumo às estrelas, como nos diz a lei do progresso. Então, nós somos totalmente responsáveis por nossos atos, mas tendo sempre ao nosso lado, isso não podemos esquecer, pela misericórdia divina, os bons espíritos a nos ajudarem, né? A nos inspirarem, fazem tudo por nós, tudo. Mudam as nossas programações para que a gente possa ser beneficiado. A gente está sempre sendo muito ajudado. Então, nós não estamos sós, mas ouvi-los ou não é uma escolha nossa. Então, meus amigos, a gente fica por aqui. Vamos refletir, né, sobre esses assuntos. Então, mais uma vez, obrigado aí pela audiência. Então, mais uma vez, muita paz para todos e até breve.